Olá, queridos, graça e paz. Eu quero compartilhar com você uma palavra de graça aos nossos corações. E essa palavra está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, que diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Eu quero fazer um paralelo a este versículo de João 10 com Salmos, de número 23, versículo 1 e 2, que diz: O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas de descansos. Ou em algumas traduções, a águas tranquilas. Bom, eu quero colocar aqui uma história que aconteceu comigo para ajudar na compreensão desse texto. Alguns dias atrás eu vinha da casa do meu sogro, da minha sogra, estava de carro, quando vi em minha direção vinham 2 cavalos. Então, imediatamente reduzi a velocidade do meu veículo e olhei para que direção aqueles cavalos iam. E ao olhar aquilo foi intrigante para mim. Um virou à esquerda em uma rua, outro virou à direita em outra rua. O que virou à esquerda, eu notei que ele achou pasto, ele achou uma grama, ele achou mato e ali ele ficou. Porém, o que virou à direita, eu notei que ele tinha achado alguns sacos de lixo e em um cesto de lixo no muro de uma casa, e ele começou a fuçar ali aquelas sacolas de lixo para tentar achar comida, e ele pegava com a sua pata, rasgava aqueles sacos tentando achar comida, enquanto o outro tinha achado pastagens. Que aplicação Deus me fez ver naquela cena que eu contemplei pessoalmente? Muitas pessoas andam vagando à procura de pastos verdejantes e águas tranquilas. Eu quero intitular essa mensagem como essa frase que acabei de mencionar: pastos verdejantes e águas tranquilas, ou em algumas versões, águas de descanso. São, na verdade, nesse momento a que eu prefiro. E ao ver aqueles animais ali, isso me intrigou, porque eu pude ver 2 caminhos diferentes que levavam às coisas diferentes. E eu vejo hoje as pessoas num sentido de buscando alimento espiritual, e a verdade que estão fuçando em coisas que não vão alimentá-las e na verdade pode prejudicá-las e, quem sabe, até mesmo matá-las. Nós sabemos que se um animal ingerir algo assim, ele pode morrer. E é interessante que a Bíblia usa conosco a tipologia de uma ovelha, como ovelha e o seu pastor. E Jesus diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, salvar-se-á, sairá e achará pastagens. Eu quero botar um pouco aqui da historicidade, o aprisco no tempo patriarcal judaico. Ele era muito simples, na verdade, ele era feito com os muros de pedra, e alguns deles nem existia o chamado portão ou própria porta. O próprio pastor das ovelhas dormia ali naquele espaço entre os muros, ele sendo a porta das ovelhas, porque ali ele vigiava o tempo todo todas as ovelhas, e assim impedia que o ladrão entrasse. É fácil de nós entendermos agora quando Jesus diz: Eu sou a porta. Ele deitava o verdadeiro pastor das ovelhas, que abrigava-as em seu aprisco. Ele deitava ali na porta, sentava e velava toda noite, vigiando as ovelhas. Jesus é o guarda de Israel, é o guarda do seu povo. Agora venham comigo. A Bíblia diz que em nenhum outro há salvação. Atos dos Apóstolos 4:12. Em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A verdade é que as pessoas
estão procurando em tantos lugares os alimentos da alma, os alimentos que, na verdade, eles acham que alimentam por um momento, que sacia a fome por um momento, mas pode matá-las em qualquer momento. E Jesus diz que nele há pastos verdejantes e há águas tranquilas. Olha, vamos entender essas duas expressões de Jesus: pastos verdejantes e águas tranquilas. Eu sou a porta. Que coisa linda, que tipologia maravilhosa as Escrituras colocam em nossa frente. Veja, quando Jesus diz águas tranquilas ou águas de descanso, qual é a expressão de águas que você lembra ao ler as Escrituras? Águas tanto é uma representação do Espírito, como é a representação da palavra de Deus. Talvez você tenha ouvido águas turbulentas em sua vida, que gera tanta coisa ruim, desconfortos, que te atinge de forma que não te produzem paz, mas Jesus está te dizendo: eu tenho águas de descanso, eu tenho águas tranquilas para a sua vida, porque nele, em Jesus, há verdadeira paz. Então, se você tem ouvido um tipo de palavra que eu não posso nem dizer que é um evangelho, que ao invés de produzir descanso em sua vida, produzem estresse, produz desconforto, gera em você qualquer coisa menos paz, essa não é a água de descanso que o bom pastor tem para as suas ovelhas. A água de descanso é a representação de uma obra consumada daquilo que Jesus fez. Eu descanso em sua obra consumada. Se você tem escutado outro tipo de palavra, de água, que não apresenta a água de descanso, ou seja, a obra de Jesus consumada, este não é o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus apresenta a obra de Jesus consumada. Eu quero ler com vocês um texto que está para finalização dessa palavra, que está em Êxodo 26, do 36 ao 37. Nós finalizaremos esta palavra. E farás também para a porta da tenda uma cortina azul e púrpura e carmesim, de linho fino e torcido, obra de bordador do Espírito Santo. E farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirá de ouro, e seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás as fundição 5 bases de cobre. Vamos entender que tipologia é essa que está no Antigo Testamento, que se junta com o Novo Testamento, trazendo para nós um auxílio e veracidade, entendimento na palavra de Deus. Veja, aqui está a porta do tabernáculo. Deus dá a orientação através de Moisés de como deveria ser feito a tenda do tabernáculo. E aqui é uma orientação para fazer a porta. Veja, a porta era feita com algumas cores, através de linho. Aí a Bíblia vai dizendo as cores: azul, púrpura, carmesim, de linho fino. Eu vou trazer aqui para vocês, venham comigo nesse pensamento de uma porta, da porta do tabernáculo. E lá está aquelas cores, no linho fino, a cor azul, púrpura e carmesim, e eles pegavam aquele linho e torciam aquele linho. E ali tinha a porta imensa. Nessas portas existiam 5 colunas. Veja, o tabernáculo, ele ficava de frente ao oriente, ao nascer do sol, e quando o sol atingia aquela porta pela manhã e o seu vento batia naquelas cortinas, naquela porta que eram de tecido, elas se mexiam, e o efeito visual daquela porta era de atração visual. À medida que ela se mexia com o vento e suas cores torcidas
ela fazia um efeito visual de atração. Veja, nestas portas, nesses tecidos, nessas cortinas que eram a porta do tabernáculo, existiam 5 colunas. O número 5 na Bíblia é a representação da graça de Deus. Deus está te atraindo para a sua porta. Veja novamente o que diz o texto: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Quando você adentra essa porta que tem um efeito atrativo para a sua vida, você estará salvo e totalmente seguro em uma obra consumada. Essa tipologia é linda, é profunda. Eu quero te dizer uma coisa, querido. A Bíblia não usa as tipologias em vão. Nós extraímos dela a grande verdade. E uma verdade é que a ovelha é um animal muito teimoso. Ela não bebe em águas agitadas. Era necessário que o pastor da ovelha a conduzisse a águas tranquilas. Então, nesse mesmo texto de João, capítulo 10, você mais à frente, continuando lendo esse texto, você vai se deparar que Jesus diz para aqueles homens que começam a inquiri-lo, que começam a tentar julgá-lo, condená-lo, e tantas coisas ruins acontecem nesse texto de forma acusativa à pessoa do nosso Senhor Jesus. Então Jesus diz lá no versículo 19 em diante, tornou a haver divisão entre os judeus, e Jesus diz: mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu quero te dizer, querido, se você está vivendo em meio a águas agitadas da sua vida, a turbulências da sua vida, se você é uma ovelha do Senhor Jesus, você não está conformado com isso, porque você sabe que o bom pastor tem águas tranquilas para a sua vida. E Jesus diz: eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Se a Bíblia diz nunca hão de perecer, é porque nunca hão de perecer. Nós descansamos na obra consumada do Senhor Jesus. A graça, ela prega a obra consumada do Senhor Jesus. A lei prega o que o homem deve fazer para ser salvo. E ele diz: o meu Pai que mais deu é maior do que eu, e ninguém pode arrebatá-las das suas mãos, das mãos do meu Pai. Descanse nas águas tranquilas do Senhor Jesus e alimente-se dos verdadeiros pastos verdejantes que o Senhor te conduz através da maravilhosa graça de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.